Eu vou começar com bruxaria, porque aí tem a ver com a sua iniciação. Como é que foi seu primeiro contato com a bruxaria inglesa? E se você chegou a voltar em Stonehenge depois que você fez aquela sua iniciação lá em 1989? Então vamos lá, foi assustadora, a verdade. Foi. Porque imagina assim, vim de família espírita, aí você vai para uma casa, faz intercâmbio, tá com o pessoal de lá, e aí os caras, a gente tem druidismo e tal, uma religião um pouco diferente, tentaram me explicar assim, né? Eu dava beleza, né? E aí a gente foi para um ritual, e o ritual, isso eu descobri assim, quando eu tava lá na época, eu não sabia absolutamente nada. Eu fui ter noção real de tudo que estava passando ali 30 anos depois, quando eu entrevistei o Caragan, que ele é da Alexandrina e ele conhecia o meu iniciador e o pessoal da Inglaterra. E aí ele falou, puta, eu conheço esses caras e tal. Eles eram dissidentes do Alexandrina. E é um pessoal que é totalmente away, então não tem site, não tem nada. Tanto que depois que eu voltei pro Brasil, eu comuniquei um pouquinho com carta com eles e depois eu perdi contato totalmente, né? Mas, assim, foi a primeira experiência com incorporação, né, que depois eu fui aprofundar muito na Madras, né, mas você tá no meio da floresta e o cara, de repente, baixa ali vou chamar de Exu, entre aspas, né, mas um Cernunnos, né, com galhada, com sei lá que bebida que era, charuto e tal, não sei o que, e conversava as coisas, ele falava coisas do futuro, que eu tinha que fazer tal e tal coisa, que eu não tava ali por acaso, que tinha toda uma estrutura e tal, que você é moleque, eu tinha 14, 15 anos, você não vai levar tanto a sério, que tinha que ter uma preparação, e aquela sementinha ia ter sido plantada ali, por isso que eu tava ali daquele jeito, daquilo. Mas depois, ao longo da minha vida, eu tive tanta experiência com o espiritual que me deu essas indicações que eu acho que hoje em dia eu sou o cara que vai seguindo, assim, sabe? Os espíritos vão me chutando de um lado para o outro, e aí eu vou fazendo os livros e compilando as coisas que precisam ser passadas, né? Tem uma outra história que eu conto que é muito parecida também, que eu estava na Bahia, era uma época que eu estava dando curso, e eu estava naquela dúvida que falando, putz, será que os espíritos, né, do xamanismo, do Exu e tal, são da nossa cabeça ou são fora e tal? E dando aula, a gente na Bahia, já acontece essa história 1 milhão de vezes, mas é que ela é muito impactante, para mim, pelo menos. E aí ele falou, pô, vamos num terreiro, a gente tá na Bahia, né? E aí ninguém conhecia nenhum terreiro de nada. Aí o pessoal começou a telefonar e tal, e o cara achou um primo que ia ter um terreiro pequeno numa cidade que era perto, ali, tipo uns 20 quilômetros de onde a gente tava. Aí o pessoal pegou um carro e deslocou até a cidadezinha no meio da Bahia. Aí a gente entrou lá no terreiro, fez tudo e tal, e era a gira de Exu e não sei o que, e o Exu queria falar comigo. Ele falou assim, comigo, né? Ninguém sabia quem eu era, eles não sabiam que era o professor, que era o Marcelo, nada. A gente entrou como visitante, amigo do primo do cara da gira. Quando eu sento lá com o chefe do terreiro, o Exu-chefe vira e fala assim, o senhor está aqui porque eu quis. Porque o senhor está com dúvidas se a gente está dentro da cabeça ou não. Mas você já conversou comigo, né? Só que da outra vez o senhor estava de terno. Daí eu falei, putz, ele descreveu detalhes fechadíssimos, assim, de uma gira que eu tava na época no Cláudio, não sei se você lembra da Madras. Então, sim. Ele tinha um terreiro também, tinha outros Exus que a gente se consultava do pessoal do Sarraceno e tal. E ele falou, o senhor já conversou comigo e tal, o senhor falou isso, eu disse isso, o senhor pediu aquilo, eu falei para você fazer isso e você não fez. Eu falei, puta que pariu, eu não fiz mesmo. E ele falou, resumindo, você está aqui porque eu te trouxe aqui para te mostrar que não, a gente não tá dentro da cabeça de vocês, apesar da gente usar esses corpos, a gente tá fora. E aí eu falei, putz, esse é o momento, então agora eu vou dedicar o resto da minha vida para entender essa parada de mediunidade. Né? E aí foi o que eu fiz depois com a teoria da conspiração. Eu passei os anos seguintes, tipo, indo em tudo que era terreiro, entrevistando as entidades, observando as correlações entre, principalmente Umbanda, né, a orixás, e as sefirotes da árvore da vida, né, que é uma coisa que quase ninguém fazia, porque se você pegar os livros de cabala hermética, né, John Fortune, Waite, Golden Dawn e tal, eles eram todos britânicos do século 19 e 20. Ninguém sabe nada de Umbanda. E os caras da Umbanda, a grande maioria, eles não estudam. Tirando, o Saraceno tentou codificar, a gente tem o escrito ali, você vai ter o pessoal da Umbanda esotérica também, que tentou codificar e organizar e tal, mas eles partiram da Umbanda. Então partiu do que os espíritos falavam, não tinha um cabalista ali, um judeu. E se você for perguntar para um judeu,
ele tem a cabala e ele fala assim, cara, Umbanda é tudo pagão e magia é tudo coisa do diabo. Então parou. E esses grupos eles estavam muito separados. E quando você para olhar mesmo, você vira e fala assim, não, para, mano, é tudo a mesma coisa. Você só tá usando nomenclaturas diferentes. É igual medir a água em Celsius e Fahrenheit. Mas a água é a água. E aí eu comecei a dedicar, tipo, hoje, o primeiro livro que eu publiquei de Árvore da Vida era em 95. A gente tá em quase 30 anos. Quase 30 anos de dedicação para entender isso. Como é que esses espíritos flutuam, como é que eles têm relação com os espíritos planetários da magia olímpica, como é que eles têm a ver com os espíritos gregos, os deuses, as divindades. E aí você tem outras partes desse quebra-cabeça, né? O Campbell pegou e fez um monomito, que também junta tudo isso, né? Só que ele não era maçom, então ele não conseguiu engatar. Né? O Jung pegou a alquimia e colocou lá o conceito de inconsciente coletivo. Né? Então ele estudou toda a alquimia, mas ele não tinha experiência de terreiro. Então a gente está num ambiente aqui no Brasil que proporcionou tudo isso. E aí eu me considero muito sortudo, né? E na verdade não é bem sortudo, né? Eu brinco, falo assim, uma vez o Exu falou para mim, falou, o senhor ensina cabala para as pessoas? Eu falei, eu gosto e tal. Daí ele falou, é porque o senhor não quer voltar para a prisão. Aí eu prestei atenção nas palavras do Exu, assim, prisão e voltar, né? E aí eu falei, ok, eu vou ensinar cabala para todo mundo, não se preocupe. E aí a gente segue com essa missão. Muito bom, né? Você sabe que você citou aí duas personagens que têm total... O tema, né, Árvore da Vida na Caminhada Xamânica, você citou duas personagens que têm total sintonia na infância e com a caminhada xamânica, né? Porque o Campbell, ele foi impactado por uma apresentação do Buffalo Bill, de xamânico, inclusive, de danças e cantos, era a dança dos espíritos, era Ghost Dance. E aí ele foi impactado com 6 anos de idade numa dessas apresentações e ele começou a amar a cultura dos povos, o Campbell, e começa a gostar dessas culturas dos povos nativos, aí vai se espalhar para o conhecimento mais oriental e tudo mais, mas amou de criança por conta de conhecimentos xamânicos. O Jung amava os Hopis e também os navarros, os povos Jiné. Por isso que ele gostava das mandadas, aquelas conexões. E ele relata também lá que esses sintonias também, que esses povos xamânicos, esses povos ancestrais, né? E de certa forma também, a gente até entrevistou aqui o Alê, né, o Alexandre Comino, e também a Veridiana, a gente fez um paralelo entre os elementos xamânicos presentes na Umbanda. Então, de certa forma, também, até na Umbanda, tem esses elementos xamânicos que inspiram assim, a mentalidade do brasileiro que curte essas conexões todas. Né? Verdade, porque o xamã ele não questiona, né? Ele chama e tem os espíritos, e tem o sol, e tem tal, e ele conversa e cada espírito faz uma coisa e tal, e ele não fica querendo pôr no papel. Mesmo porque os índios eles não eram alfabetizados, eles não tinham esse questionamento do homem branco, cientista europeu e tal, que queria cientizar tudo, né? E a gente tem essa outra pegada, e esses mundos não conversavam. E eu acho que a cabala, do jeito hermético, né? Assim, tem várias cabalas, depois acho que a gente pode explicar um pouquinho para quem está assistindo, mas a cabala hermética, ela não é focada, como ela não é religiosa, ela não está presa nesses dogmas. Então ela consegue conversar tanto com a cabala judaica, quanto com a cabala cristã, que é a alquimia, quanto com a cabala hermética, que trabalha um pouquinho ali perto do xamanismo. Uhum. E também com o Ifá, que é a base ali de todas dos orixás, né? Sim. Então, permeando tudo isso, a Árvore da Vida conversa com todos esses mundos.